Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Hoje, o 8º dia de exposição bíblica do livro de Provérbios, dos capítulos 22 ao 24. O capítulo 22, a sabedoria ensina sobre o bom nome, as palavras sábias e a justiça para com todos. No verso 1, o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Salomão não apenas afirma que o bom nome é melhor que as riquezas, mas melhor do que muitas riquezas. É melhor ter um bom nome limpo na praça do que ter o bolso cheio de dinheiro sujo. É melhor andar de cabeça erguida com dignidade do que viver no berço de ouro, mas maculado pela desonra. A riqueza, irmãos, é uma bênção quando ela vem como fruto do trabalho e da generosidade divina, mas perder o nome e a estima para ganhar dinheiro é tolice, pois o bom nome e a estima vale mais do que as muitas riquezas. No verso 2, o ministério do pobre e o ministério do rico. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o criador tanto do rico quanto do pobre. Ele ama tanto o rico quanto o pobre. Ele faz tanto um quanto o outro. A grande questão é: por que Deus, na sua sabedoria, faz o rico e de igual forma o pobre? O propósito de Deus é que, diante do ministério do pobre, o rico exerça um ministério de misericórdia. O rico é bem-aventurado quando socorre o aflito, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. O pobre, ao receber a ajuda do rico, glorifica a Deus por sua vida e pelo socorro recebido. Assim, ambos, tanto o rico quanto o pobre, exaltam a Deus por sua generosa providência. No verso 3, siga as placas de sinalização. O prudente não avança ignorando esses alertas. Só os tolos fecham os olhos a esses sinais e tapam os ouvidos a essas advertências. A palavra de Deus diz que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A pessoa sensata vê o mal e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Por isso, queridos, na estrada da vida, faça uma viagem segura. Obedeça as placas de sinalização. No verso 6, como ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Competem aos pais o ensino e a formação de caráter dos filhos. Ok, mas como esse processo se desenvolve? Primeiro, os pais não devem ensinar os caminhos que os filhos querem andar, uma vez que a astúcia está ligada ao coração da criança. Segundo, os pais não devem ensinar o caminho em que os filhos devem andar. Isso é inadequado, porque significa apenas apontar uma direção para os filhos sem um desenvolvimento verdadeiro nessa caminhada. É o mesmo que impor um padrão de comportamento para os filhos, mas viver de forma contrária ao que se ensina. Existe um ditado que diz: faz o que eu falo e não o que eu faço. Terceiro, os pais devem ensinar junto no caminho em que os filhos devem andar. Ensinar no caminho significa caminhar junto com os filhos, ser um exemplo e seguir de modelo para os filhos. Albert Schweitzer disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas uma forma eficaz de fazê-lo. A atitude dos pais fala mais alto do que as palavras. A vida dos pais é a vida do seu ensino. Os filhos não podem escutar a voz dos pais se a vida deles reprova aquilo que eles ensinam. O ensino estribado do exemplo tem efeitos permanentes. Até o fim da vida, o filho não se desviará desse caminho aprendido com os pais, tanto no falar quanto no fazer. No verso 7, cuidado com os empréstimos. A dependência financeira gera escravidão. A dívida é uma espécie de coleira que mantém prisioneiro o endividado. Por isso, não se aventure em dívidas que crescem como cogumelo, pois sabe que o que toma emprestado é servo do que empresta. No verso 12, Deus está olhando para você. Deus não é um ser distante, indiferente e apático. Ele está assentado no alto e sublime trono, mas também se inclina para ver o que se passa entre os filhos dos homens. Os olhos do Senhor não se deleitam no mal. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Seus olhos conservam aquele que tem conhecimento. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade, porém, está de prontidão para desbaratar as palavras dos mentirosos. A mentira não prevalece sobre a verdade, assim como as trevas não prevalecem contra a luz. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, mas tudo podemos a favor da verdade. A verdade é a luz. A verdade informa que transforma, mas a mentira deforma e transtorna. Deus está olhando para você, seja para conservá-lo na verdade, seja para reprová-lo na mentira. No verso 15, a disciplina é necessária.
Há duas verdades solenes contidas no versículo em questão. A primeira delas é que não somos produtos do meio. O mal que se assola à sociedade não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. Toda criança nasce com um potencial da maldade presente em seu coração. A estutícia, ou seja, a inclinação para o mal, está ligada ao coração da criança. Há um pendor para o errado no coração dos pequenos. Jean-Jacques Rousseau se equivocou quando disse que o ser humano é essencialmente bom. Errou quando afirmou que o ser humano é uma tábua rasa, uma folha em branco, produto do meio. A verdade dos fatos é que o meio é o produto do ser humano. O meio está corrompido porque o ser humano é corrompido. A segunda verdade que esse texto ensina é que os pais devem disciplinar os filhos na infância para dobrar esse impulso do mal. Disciplinar não é espancar, não é humilhar, não é achatar sua autoestima e muito menos agredi-lo. A vara da disciplina é um exercício responsável do amor. Quem ama, disciplina. A falta de disciplina produz uma geração rebelde. A disciplina treina uma geração reverente e íntegra. Sem disciplina, as crianças passam a chantagear os pais. Com a disciplina, os pais passam a esculpir valores eternos no caráter dos filhos. Meus irmãos, a partir do verso 17 do capítulo 22 até o verso 34 do capítulo 24, são chamados de ditado dos sábios. É bem provável que o escritor desses provérbios tenha incorporado os elementos de sabedoria de outras fontes, como Amenemope, enquanto compilava seu trabalho. Mas isso não anula a inspiração divina do texto bíblico. O compilador desses provérbios pode ter feito uso de elementos da literatura sapiencial estrangeira que mostravam a justiça e a moralidade apropriada, embora mantendo o princípio de que a verdadeira sabedoria sempre começa com o temor do Senhor. Entrando no verso 17 e 18 do capítulo 22, escute e obedeça. A obediência é o caminho mais curto e mais seguro para a felicidade. 3 conselhos são dados, e uma promessa é feita à luz desses versículos. Incline os ouvidos, ouça as palavras e aplique o coração ao conhecimento. A promessa é que a observância desses princípios é agradável. Para ouvirmos claramente o que Deus nos diz, precisamos inclinar os ouvidos. Há outras vozes disputando nossa atenção. Se não inclinarmos os nossos ouvidos, ouviremos outros ruídos. Atentaremos para outras vozes e não entenderemos com clareza a mensagem divina. Precisamos ouvir atentamente o que Deus nos fala por meio de sua palavra. Ouvir significa acolher e entender o que está sendo dito. Mas esse conhecimento não pode ficar apenas no campo intelectual. Não basta ter apenas luz na mente. Precisamos, também, aplicar o nosso coração ao conhecimento. A verdade de Deus precisa ser internalizada, saboreada, experimentada e vivida. Não basta ser mero ouvinte, precisamos ser praticantes da palavra. O resultado desse esforço para ouvir, entender, praticar e ensinar a palavra é que isso produzirá dentro de nós imensa alegria. Haverá então um banquete para nossa alma, uma festa para o nosso coração e uma alegria indizível e cheia de glória para a nossa vida. Os versos 19 e 21 é preciso aprender para ensinar. A instrução é o fundamento da fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não podemos confiar em Deus se não conhecemos, e não podemos conhecê-lo se não conhecer primeiro as Escrituras. Como então podemos confiar no Senhor se não sabemos como confiar? E a palavra de Deus nos ensina tudo corretamente. Sabe por que o povo perece? Por falta de conhecimento. A palavra de Deus está cheia de conselhos e conhecimentos, conselhos de vida e paz, conselhos de justiça e retidão, conselhos de santidade e pureza. Aí, quando colocamos em prática todos esses conselhos, temos a comprovação de que eles são fiéis e verdadeiros. A palavra de Deus é o mapa do mais refinado saber e da mais profunda felicidade. O caminho da obediência é a rota do conhecimento.
e da segurança. Quando aprendemos os preceitos de Deus e praticamos, estaremos então habilitados para responder àqueles que nos inquirirem acerca da razão da nossa fé. Aqueles que cessam de aprender está inapto para ensinar. Só damos aquilo que recebemos. Apenas quando nós assentamos aos pés do Senhor, na escola do aprendizado, é que podemos subir à tribuna e ensinar com autoridade. Apenas quando nós abastecemos com a verdade que procede à boca de Deus, é que podemos gotejar a sã doutrina para os famintos do pão do céu. O fluxo do aprendizado deságua no reflexo do ensino. Os versos 22 e 23, roubar o pobre e oprimir o aflito é uma péssima ideia. Deus repudia a opressão e a injustiça. Ele defende a causa do pobre e favorece com prudência os aflitos. Os truculentos levarão vantagens imediatas nos tribunais humanos, mas perderão a própria vida ao enfrentarem a justiça do Todo-Poderoso Deus. Os versos 24 e 25, o briguento, uma ameaça para a alma. Não ande com gente assim. Não se associe a esse tipo de pessoas, nem faça aliança com elas. Livre seus pés do laço. Preserve sua alma da morte. Dê descanso ao seu coração. Poupe sua família. Do verso 26 e 27, mais uma advertência. Ser fiador pode levar você à falência. No verso 28, irmãos, a palavra não remova os marcos. Marco significa marcação. Antigamente usava-se pedras para demarcar os limites de uma propriedade. E quem removesse essas pedras estaria, na verdade, roubando a terra. As pessoas aumentavam a marcação da sua propriedade, diminuindo assim a propriedade do vizinho. Meus irmãos, a agricultura foi o cenário em que se desenvolveu toda a legislação de Israel. Na época da conquista, é bem provável que cada família tenha recebido uma parcela de terra delimitada por pedras, que por lei, não podia ser removido. E o sábio adverte que, fazendo isso, estão descumprindo a lei. No capítulo 23, os versos 1 e 3, fala da glutonaria. O glutão é dado ao excesso. Ele não come para viver, mas vive para comer. Seu Deus é o estômago. O glutão come mais do que precisa. Come não em seu favor, mas contra si mesmo. Come em excesso. Essa falta de domínio próprio à mesa do governador é uma descompostura. É um escândalo para os demais convidados. O glutão não deve olhar para os manjares, mas para o governador. Ou seja, o glutão, ele está preocupado só em se satisfazer, em vez de ter um bom relacionamento com o próximo. No verso 4 e 5, o desejo de ser rico. Ser rico não é pecado. É possível ser rico e piedoso ao mesmo tempo. O problema é não possuir dinheiro. É o dinheiro nos possuir. Salomão diz que a riqueza é passageira. Não ponha seu coração no dinheiro. Coloque em Deus, pois ele nos proporciona segurança eterna e felicidade perene. Os versos 6 a 8, cuidado com o invejoso. A inveja é um sentimento reprovável. É um gravíssimo defeito de caráter. O invejoso fala uma coisa e sente outra. Há um descompasso entre sua boca e o seu coração, entre suas palavras e seus sentimentos. Por isso, fuja do invejoso. No verso 9, o insensato é incapaz de ouvir conselhos. Por isso, não perca tempo com esse tipo de pessoa. A insensatez é um estágio de endurecimento, a incapacidade de ouvir, a indisposição de obedecer. Cabe ao insensato colher os frutos amargos de sua dureza de coração. Nos versos 10 a 12, é mais uma ênfase do capítulo anterior sobre as marcações alteradas. É obedecer à lei, respeitando a propriedade privada. E quem desobedecer, o castigo de Deus será severo. No verso 13 e 14, também mencionado com mais ênfase no capítulo anterior, fala sobre a disciplina a uma criança. A disciplina estabelece limites, mostrando à criança com clareza a diferença entre o certo e o errado, entre o precioso e o vil. A disciplina é um remédio amargo, mas seu resultado é doce como mel. No momento, é motivo de choro, mas depois produz alegria e paz. Pode parecer, à primeira vista, um rigor excessivo, mas seu resultado é vida e salvação. E o resultado disso está no verso 15 e 16. Não existe maior alegria para os pais do que saber que seus filhos andam na verdade. Não há maior recompensa para os pais do que ver os filhos colocando em prática o que aprende dentro do lar. Um filho sábio é a alegria dos pais.
Os versos 17 e 18, não inveje o pecador. Aí você fica se perguntando, por que o ímpio prospera e eu não? Por que o ímpio tem tudo e eu não? Asaf, no Salmo 73, teve este mesmo sentimento. Asaf pensou que a vida do ímpio era melhor que a sua, até que certa feita entrou no santuário de Deus e atinou com o fim do ímpio. E ele diz: o ímpio só tinha dinheiro e mais nada. Seu refúgio era vulnerável. Seu destino era a infelicidade eterna. Invejar os pecadores, portanto, é ter uma visão míope da realidade. Os pecadores podem parecer felizes, mas caminham para a morte. Os pecadores podem rir agora, mas chorarão amargamente, sem nenhuma gota de consolo. Os pecadores podem estufar o peito para narrar suas vantagens, suas aventuras e seus prazeres, mas serão quebrados repetidamente, sem que haja cura, e enfrentarão o sofrimento eterno. Em vez de invejar os pecadores, devemos preservar e temer a Deus, pois esse é um investimento seguro para o futuro. O resultado desse investimento é graça no presente e glória no futuro. Nos versos 19 e 21, não ande com os farristas. O sábio se revela tanto pelo que evita como pelo que realiza. A sabedoria nos faz ouvir os bons conselhos e nos faz afastar de más companhias. Mais um conselho: filhos, escutem seus pais. No verso 23, a verdade é um investimento seguro. Nos versos 23, 24 e 25, filhos, sejam a alegria dos seus pais. Como? Aprendendo e obedecendo. O verso 26, um pedido solene. A forma mais profunda de um envolvimento no processo de ensino-aprendizado dentro de um lar é quando os filhos obedecem, não apenas por obrigação, mas fazem isso com todas as forças de sua alma, em sinal de profundo apego aos pais. O pedido ao filho é eloquente. O pai não pede coisas. Não pede observância em seus ensinos. Não pede cuidado do filho quando chega à velhice. O pai pede o coração do filho. Quando entregamos nosso coração a alguém, tudo mais vem em seguida. Quando um filho dá seu coração ao pai, automaticamente seus olhos se agradarão dos seus caminhos. Esse mesmo princípio deve ser usado em relação a Deus. Se o nosso coração não for de Deus, nossa obediência a Ele será um fardo pesado e não um deleite da alma. Será uma relação legalista e não uma comunhão de amor. Você já entregou seu coração a Deus? Já se deleita nele e em sua palavra? Glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, os versículos seguintes deste capítulo falam sobre a bebida e os seus males. Nos versos 27 e 28, fala do perigo da mulher alheia. Os versos 29 e 30 fala quando o vinho é uma ameaça. Os versos 30 a 31 fala da sedução do vinho. E os versos 33 fala dos efeitos desastrosos do vinho. Para não ficar extenso, este assunto já foi enfatizado nos capítulos anteriores. Vamos seguir agora para o capítulo 24. Aqui a sabedoria ensina como se relacionar com o ímpio, o tolo, com o próximo e adverte quanto à preguiça. No verso 1 e 2, não inveje os maus. Em vez de desejar imitar os malignos, devemos imitar aqueles que praticam o bem. Em vez de andar com os maus, devemos andar com pessoas que nos inspiram à prática do bem. Em vez de dar as mãos àqueles que fazem e falam coisas perversas, devemos ser parceiros de caminhada daqueles cujas mãos praticam o bem e cujos lábios proferem palavras edificadoras. O verso 5, edifique sua casa com sabedoria, em vez de força. O verso 6, a importância dos bons conselhos, ou seja, tudo que for fazer, planeje bem. Procure sempre ouvir pessoas sábias e conselhos sábios antes de fazer alguma coisa. No verso 10, quando sua força é pequena. Em nossas vidas, passamos por várias dificuldades e problemas. O dia da angústia é inevitável. Mas o que fazer nesse dia? Desanimar? Se deixar ser derrotado? Se você ficar desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, aí sim sua força será limitada. Mas podemos olhar para Deus e saber que dele vem o nosso socorro. Ele faz forte ao cansado, ele enxuga nossas lágrimas, ele alivia nossa dor e nos consola no dia da angústia. Por isso, quando vier as dificuldades, o segredo é: não desanime. O verso 11, missão resgate. Há um ditado popular que diz: política, religião e futebol não se discutem. O pensamento é este: cada um tem sua preferência religiosa. Toda religião é boa. Todos os caminhos levam a Deus.
Esse ditado, porém, está muito longe da verdade. A verdade é que todos pecaram e todos carecem de Deus. Não há nenhum justo. O ser humano sem Deus está perdido e caminha para a destruição. Seu conhecimento, sua conduta familiar, sua tradição religiosa, suas obras de caridade, seus esforços pessoais não podem livrar sua alma da morte. O Evangelho de Cristo é a única mensagem que pode levar esperança ao pecador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos. É uma porta do céu e o único caminho para Deus. Portanto, não há melhor atitude do que levar a verdade às pessoas que estão morrendo. Por isso que hoje temos que pregar e proclamar o Evangelho a toda criatura. No verso 13 e 14, a sabedoria é doce para a alma. Nos versos 15 e 16, o justo pode até cair, mas ele certamente se levantará. Aquele que arma cilada contra o justo cai na sua própria armadilha. A tempestade que ele arma contra o justo cai sobre sua própria cabeça. Mas o justo, mesmo caindo, se levanta e prossegue sua jornada sobranceira e vitoriosa até entrar na glória. No verso 17 e 18, não se alegre com a queda do seu inimigo. A palavra de Deus ensina a nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Alegrar-se com a desgraça dos outros e entristecer-se com sua vitória é um sentimento reprovável e indigno de uma pessoa de bem, sobretudo uma pessoa que conhece Deus. Mesmo que a pessoa caída seja um inimigo declarado, não devemos nos alegrar com sua queda. Alegrar-se com a ruína dos inimigos provoca não apenas a hostilidade humana, mas também e sobretudo a ira divina. Nos versos 19 e 20, não tenha inveja do malfeitor. Os versos 21 e 22, não se associe com os revoltosos. Dos versos 23 a 25, a parcialidade no julgar é um erro muito grave. No verso 26, a resposta certa é sempre boa. É como um beijo nos lábios. Assim como esse beijo demonstra amor e compromisso, revelando que entre duas pessoas que se amam, que está tudo certo no relacionamento, a resposta com palavras retas tem a mesma profundidade, lealdade e amor. O que são palavras retas? São a verdade em amor. Falar a verdade sem amor machuca. Amar sem falar a verdade engana. A verdade sem amor esmaga. O amor sem a verdade adula. A verdade sem o amor humilha. O amor sem a verdade escamoteia. E que nossas palavras sejam verdadeiras, boas, oportunas e agradável como um beijo nos lábios. Que nossas respostas sejam tão retas que promovam êxtase de prazer como um beijo nos lábios. No verso 27, as primeiras coisas primeiro. Esse é um conselho que a maioria das pessoas não fazem. Antes de construir uma casa ou construir uma família, cuide primeiro do seu negócio e de sua situação financeira. Do verso 30 ao 34, fala sobre a preguiça, mais uma vez, né? Do 30 ao 31, fala da ruína do preguiçoso. O preguiçoso, tanto de fugir das suas responsabilidades, o fim da sua linha, e do tolo, porém, são a pobreza irremediável e o vexame público. Do 32 ao 34, fala das desculpas do preguiçoso. Uma coisa eu digo, fugir do trabalho e tornar-se especialista em desculpas é um atalho perigoso. Feliz é aquele que come do fruto do seu trabalho. Esse é bem-aventurado com toda a sua casa. Meus irmãos, aqui finalizamos mais um dia de exposição do livro de Provérbios. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.